Saiu agora 4 notícias do Santos que vai te deixar de boca aberta nesse sábado. Meu amigo, minha amiga, que semana é essa, hein? Se o coração do torcedor do Santos já não estava acelerado, agora então segura firme porque tem bomba no ar. A situação nos bastidores está pegando fogo, e não é exagero dizer que o futuro do Peixão pode mudar completamente nos próximos dias. Tem pressão em cima do técnico, tem nome pesado no mercado, tem influência de gente grande no vestiário, e até despedida de um jogador que marcou época por aqui. É aquele tipo de história que, se você piscar, perde um detalhe importante. Então, se você é um torcedor fiel e ama o Santos, fica comigo até o final, porque cada pedaço dessa notícia se conecta e forma um quadro muito maior do que parece. No final quero saber sua opinião. O clima na Vila Belmiro está longe de ser tranquilo. Mesmo depois da vitória contra o Juventude, parte da torcida continua pedindo a saída de Kleber Xavier. O motivo? O desempenho irregular no Brasileirão e a sombra gigantesca de um nome que dispensa apresentações, Jorge Sampaoli. O argentino está sem clube desde que deixou o Rennes na França, e segundo pessoas próximas, aceitaria voltar ao comando do Santos se a oportunidade surgisse. Mas não é só isso. Quem veio a público para defender Kleber foi ninguém menos que Matheus Bacci, auxiliar técnico e filho do Tite. Em entrevista ao GE, ele fez questão de destacar o que vê no dia a dia de trabalho do treinador. Quem está enxergando o dia a dia do trabalho consegue ter força para dar um voto de confiança. Vamos dar passos maiores agora que conseguimos estabilizar o elenco fisicamente, tendo a semana para trabalhar o elenco tecnicamente, disse Matheus. Vale lembrar que Kleber Xavier assumiu o Peixão pouco antes dos confrontos contra o CRB na Copa do Brasil, e desde então oscilou bastante, sem conseguir afastar o time da ameaça do Z4. E é justamente por isso que o jogo contra o Cruzeiro neste domingo pode ser decisivo. Uma derrota pode tornar a permanência dele insustentável. Ainda assim, olhando para o recorte das últimas 10 rodadas, o Santos tem a 8ª melhor campanha da Série A, um dado que mostra que mesmo com altos e baixos, houve evolução em alguns aspectos, e teve mais revelação na entrevista de Matheus Bacci. Ele contou que Tite, mesmo sem trabalhar no dia a dia do Santos, participa das conversas de bastidor, opinando sobre desempenho e comportamento da equipe. Conversamos bastante. Como ele não está no dia a dia e sempre falamos que você tem o sentimento e a observação, nós falamos mais a parte do jogo, observação do atleta, comportamento da equipe. Ele me dá feedback após os jogos. Passo o que tem acontecido, explicando a tomada de decisão, que vem com o que você constrói como elenco e equipe, revelou. Mas enquanto Matheus defende, a pressão não para. O jornalista André Hernan trouxe informações de bastidor que deixam a situação de Kleber ainda mais delicada. Segundo ele, ninguém da diretoria chegou para dar aquela segurança básica ao treinador. Nada de fica tranquilo, você é nosso técnico, ou qualquer aceno parecido. É como se o cargo estivesse permanentemente em aberto. Ninguém da diretoria fala com ele, pelo menos com quem eu converso, que é próximo ao Kleber, diz que não tem nada. Ninguém chegou para ele e falou alguma coisa, contou Hernan. O presidente Marcelo Teixeira chegou a afirmar que Kleber segue sendo treinador e que o foco é total no jogo contra o Cruzeiro. Mas para Hernan, a declaração foi morna, nem bancou de vez, nem indicou que vai trocar. E enquanto isso, o burburinho de nomes como Sampaoli e Vojvoda continua ecoando nos corredores da Vila. A sensação é de que a situação está sendo conduzida jogo a jogo e que qualquer tropeço pode ser a gota d'água. Dentro de campo, a missão imediata é clara: vencer o Cruzeiro para afastar de vez o fantasma do rebaixamento. O Santos é hoje o 15º colocado com 18 pontos. Mas um tropeço combinado a bons resultados de rivais pode jogar o Peixe de volta ao Z4. A pressão não vem só da torcida, a tabela também está gritando. E no meio de toda essa instabilidade, o clube se despede de um personagem importante da sua história recente, Diego Pituca. O volante, que viveu momentos de glória e frustração em suas 2 passagens, deixa o Santos para jogar no V-Var em Nagasaki, do Japão. Ao todo, Pituca disputou 225 partidas, marcou 14 gols e deu 12 assistências pelo Peixão. A primeira passagem dele foi mágica para muitos torcedores. Chegou em 2017, vindo do Botafogo de Ribeirão Preto, passou pelo time B, estreou em 2018 e rapidamente se firmou como titular e capitão. Fez parte da campanha que levou o Santos à final da Libertadores de 2020 e ganhou respeito nacional. Essa fase de destaque abriu as portas para o futebol japonês, onde defendeu o Kashima Antlers com regularidade. O retorno veio para ajudar o Santos a voltar à Série A. Em 2024 foi protagonista na campanha do título da Série B e novamente vestiu a braçadeira de capitão.
Só que em 2025 o cenário mudou. O rendimento caiu, os erros se acumularam e as críticas aumentaram. Passes errados, dificuldades na marcação e menos participação ofensiva acabaram desgastando sua relação com parte da torcida. A rescisão amigável, no fim, foi vista como o melhor caminho para ambos. Agora, o Santos busca reposição no meio-campo enquanto tenta resolver, de uma vez por todas, o que vai fazer com o comando técnico. Porque se por um lado Kleber Xavier ainda tem defensores e alguns números a seu favor, por outro a sombra de Sampaoli e a pressão da arquibancada estão mais presentes do que nunca. E é por isso que, torcedor, o que vai acontecer nos próximos dias pode mudar completamente a cara do Peixe para o resto da temporada. Domingo pode ser só mais um jogo, ou dia em que tudo vira de ponta cabeça na Vila Belmiro. E eu quero saber, você acha que Kleber Xavier merece continuar, ou já é hora de trazer outro treinador? Comenta aí embaixo, quero ouvir a sua opinião. E como se toda essa pressão em cima de Kleber Xavier já não fosse suficiente, agora entra em cena um personagem que mexe, e muito, com o imaginário do torcedor santista, Jorge Sampaoli. Sim, o argentino que deixou sua marca no Peixe já começa a movimentar os bastidores, antes mesmo de assinar contrato oficialmente. E olha, não é conversa fiada não, tem fonte quente por trás disso. Segundo o jornalista Lucas Musetti, do UOL, Sampaoli já fez chegar até a diretoria um pedido bem específico: segurar um jogador que já estava praticamente fora do Santos. Esse atleta estava afastado do elenco principal, treinando separado, e com retorno praticamente certo ao seu clube de origem. Tudo caminhava para ele dar adeus, até que o argentino deu um telefonema, e a situação mudou de rumo. O jogador em questão é Zé Ivaldo, zagueiro emprestado pelo Cruzeiro. Até então a saída dele era vista como natural e até conveniente para o departamento de futebol. Só que Sampaoli enxerga no defensor qualidades que, segundo ele, podem ser lapidadas: boa saída de bola, velocidade para cobrir espaços e leitura de jogo que se encaixam no estilo que ele gosta de aplicar. Com isso, pediu para congelar as tratativas de devolução e já avisou que, se fechar com o Santos, quer o zagueiro reintegrado ao elenco. A surpresa foi grande dentro do CT Rei Pelé, porque Zé Ivaldo estava fora dos planos há semanas. Mas Sampaoli é assim. Chega mapeando peças e imaginando como pode extrair o máximo de cada uma, mesmo daquelas que para muitos já estavam descartadas. Só que nem tudo é simples nesse retorno. De acordo com o jornalista César Luiz Merlo, Sampaoli interrompeu momentaneamente as conversas com o clube. Motivo? O Santos não conseguiu garantir que atenderia a uma de suas exigências: a contratação de mais 2 zagueiros. Ou seja, mesmo defendendo a permanência de Zé Ivaldo, o argentino quer reforçar ainda mais o setor defensivo. Enquanto isso, Kleber Xavier segue no cargo, mas, como já falei antes, com a corda no pescoço. A partida contra o Cruzeiro neste fim de semana pode ser decisiva. Uma vitória ou até um empate com boa atuação pode segurar o interino no comando. Mas uma derrota, aí meu amigo, a pressão pode virar realidade e a troca de treinador acontecer rapidamente, abrindo a porta de vez para Sampaoli desembarcar na Vila Belmiro. E com essa mistura explosiva de resultados, pressão da torcida e um técnico famoso já mexendo nas peças antes mesmo de assumir, a pergunta que fica é: será que Zé Ivaldo é mesmo a peça que Sampaoli precisa para começar a arrumar essa defesa? Ou isso é só o primeiro capítulo de mudanças muito maiores no elenco? Quero saber o que você acha, torcedor. Comenta aí. E agora, trocando o foco para quem verdadeiramente joga, o lateral Mike, que enfrentou o Cruzeiro no passado, solta o verbo sobre o duelo de domingo. Ele sabe da dificuldade. O clube mineiro está firme na vice-liderança da Série A, colado no Flamengo e com um time de peso. Mas o recado dele é claro: nosso elenco também tem qualidade. Vamos impor o nosso jogo, mesmo fora de casa, com torcida adversária e todo aquele cenário. Mas nada é impossível. Vamos com tudo para buscar os 3 pontos, disse ele, com um tom confiante, cheio de vontade de virar esse tabuleiro. Enquanto isso, o Cruzeiro chega embalado por sua classificação na Copa do Brasil e com ritmo de jogo, os titulares foram a campo na quinta-feira e bateram o CRB. Já o Santos teve semana livre para treinar, foi mais descansado e pôde ajustar o time com calma, especialmente investindo nas bolas paradas. Agora, a escalação esperada para o jogo reforça tudo isso, é a cara dessa briga pela sobrevivência. Cruzeiro deve ir com Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Caiqui, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge. Santos pode repetir a formação que vem trabalhando: Gabriel Brazão,
Igor Vinícius, Mike Gil, Luan Pérez e Souza, João Schmidt, Gabriel Bontempo, Roleiser, Neymar e Barreal, Tiquinho Soares. E pronto, time definido, espírito em jogo, e aquele gosto de vale muito mais que 3 pontos. O que você acha dessa escalação? E esse jogo dá chute no placar? É seu momento de falar com a galera lá nos comentários.